noite a todos vocês. É a primeira vez que eu venho aqui e a primeira vez é sempre um pouco nervosa, mas nós estudamos, nós pesquisamos e vamos tentar trazer para todos vocês a mensagem dos nossos irmãos maiores. Eu agradeço a confiança da casa pelo convite e agradeço a presença de todos vocês. E o tema que nós trouxemos para falar essa noite é sobre justiça divina, que é um tema que nós ainda não conhecemos muito bem. Tanto é verdade que quando ela surge na nossa vida, nós acabamos estranhando, rebelando, revoltando. Então nós vamos tentar entender um pouco sobre a justiça divina, para que nós possamos nos situar melhor na vida, nessa encarnação que Deus nos concedeu. Mas esse título, Justiça Divina, nós não devemos situar Deus na condição de juiz ou executor de leis, mas na condição de um instrutor, de alguém que cria ou criou a lei do progresso, onde todas as nossas ações encontram as suas consequências nesta ou em outras vidas. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estamos sempre preocupados, constantemente, com nossas tarefas, com os nossos interesses, com a nossa diversão, com a nossa segurança, em aumentar a nossa renda. Enfim, nós estamos frequentemente preocupados em viver da melhor maneira possível, segundo o nosso entendimento. Ou seja, cada um de nós procura viver da melhor maneira possível, de acordo com o entendimento que cada um tem do que é viver da melhor maneira possível. Porque alguns acham que a melhor maneira de viver é no divertimento, é no descanso, é na ociosidade. Outros acham que é com o trabalho honesto, com o estudo, mas cada um vai encontrar as consequências da escolha que fez. Então, enquanto nós estamos aqui na vida terrestre, nós nos ocupamos compreensivelmente com tudo aquilo que nos afeta na vida material. No entanto, raras vezes nós dedicamos alguns minutos do dia ou da semana que seja para refletirmos na transitoriedade das coisas do mundo, dos recursos materiais que estão à nossa disposição, para podermos perceber que nós não vamos levar nada da vida física, da mesma forma como nós não trouxemos nada quando nós chegamos aqui. Queiramos ou não, nenhum de nós vai conseguir fugir ou escapar daquele instante que nós chamamos morte, mas que na verdade é vida em outra face, é vida em outra dimensão. Mas nenhum de nós vai conseguir fugir desse instante, mesmo porque essa é a verdadeira fatalidade na nossa vida. É por essa razão que Jesus nos advertiu quando ele disse: andai enquanto tens luz, querendo dizer que nós devemos aproveitar a luz das experiências do mundo para fazer luz em nós. Por isso, aquele que não crê na vida futura, que acredita que tudo termina aqui na terra com a morte, sofre mais, porque a preocupação exclusiva
com a vida material, faz com que essa pessoa pense em si mesmo mais do que tudo, excluindo os outros e aumentando o seu egoísmo. Então Kardec, no livro O Céu e o Inferno, faz uma pergunta, dizendo: existe alguma coisa mais desesperadora do que o pensamento de destruição absoluta? Com a morte do corpo, nós teríamos afeições, conhecimento, inteligência, tudo perdido para sempre? Nossa intuição diz que não pode ser dessa maneira. Então ele dá um exemplo, citando o caso de a situação de um rapaz de 18 anos que descobre uma doença do coração declarada incurável, e ele tem apenas alguns meses de vida. Sem a crença no futuro, esse jovem abandona os estudos e se entrega a todo tipo de excesso. E quando alguém lhe diz que esse tipo de vida pode ser prejudicial a ele, ele diz que não se importa, porque ele vai morrer a qualquer momento. Se esse jovem tivesse a fé no futuro, se ele acreditasse na vida futura, a situação dele poderia ser bem diferente. Porque ele poderia adquirir mais qualidades morais e intelectuais, agregando essas qualidades no seu espírito, por saber que ele será no futuro o que ele fizer dele mesmo no presente. Essa é uma das razões do temor da morte. O Chico dizia, ele disse uma vez, quando perguntado por que nós temos medo de morrer, ele disse que é por causa da nossa incerteza, a incerteza que caminha ao lado da nossa fé. E muitas vezes a nossa incerteza é muito maior do que a nossa fé. Mas o medo da morte ainda é necessário enquanto nós não estivermos bastante esclarecidos a respeito das condições da vida futura. Porque esse medo da morte é uma consequência do instinto de conservação. Sem esse temor, nós poderíamos ter o desejo de abandonar a vida física prematuramente antes da hora e negligenciarmos o trabalho tão útil para o nosso adiantamento. Mas diante da instabilidade das nossas crenças, um dia nós cremos, outro dia nós descremos, muitas dúvidas ainda permanecem em nós, e por diversas vezes nós perguntamos à divindade ou à espiritualidade a respeito dessa vida futura. E a bondade divina, ouvindo nossos questionamentos, enviou sua resposta através dos benfeitores espirituais, dizendo que nós nos encontramos aqui, no plano material, a serviço do nosso próprio aprimoramento, e que é aqui na Terra mesmo que nós vamos reencontrar as consequências das nossas atitudes e das nossas faltas. Perguntamos também, muitas vezes, a respeito das doenças, das enfermidades que atacam, que alcançam o nosso organismo, e das mutilações que muitas vezes surgem de imprevisto, causando temores e causando revoltas. Mas Jesus enviou seus mensageiros para explicar-nos que quando isso acontece, é que a misericórdia divina determina que nós utilizemos temporariamente um corpo imperfeito, um corpo deficiente, para que se cumpra a justiça divina, a fim de nos libertarmos dos nossos erros e dos nossos débitos do passado. Muitas vezes nós também perguntamos a respeito dos entes queridos que foram levados do nosso convívio para o além. Mas Jesus confortou o nosso coração, mostrando através daqueles mesmos que nos precederam na grande viagem, que a sepultura não é o fim,
assim como o berço não é o começo. Que nós continuamos com o nosso aprendizado, depois da morte, no plano espiritual, continuamos o nosso aprimoramento do ponto evolutivo em que nós nos encontrávamos na Terra. E que esses mesmos entes queridos de hoje podem ter sido nossos grandes inimigos num passado distante, mas que a sabedoria divina nos reúne novamente no lar, instituto de regeneração e de amor, para os apaziguamentos necessários e para a construção de um futuro melhor. Com tantos esclarecimentos e com tantas demonstrações da imortalidade da alma, permitida pelos planos superiores, a nossa dúvida não pode mais persistir. Não pode mais, não tem mais razão de ser. E o que nos conforta não é mais só a esperança, mas a certeza de que a vida futura é a continuação da vida presente em dimensões diferentes da Terra. Por isso, é preciso compreender que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porque cada uma deve a si mesma a posição em que está, a posição em que se coloca. É preciso compreender também que o sofrimento que nós enfrentamos não é uma punição, não é uma penalidade, mas uma das consequências das nossas escolhas. Que nós temos na vontade uma alavanca para desenvolvermos a nossa vida com infinitas possibilidades de realizações. Apenas com a vontade nós podemos conseguir muita coisa. Que somos nós mesmos que temos o poder de mudar o nosso destino. Que aqueles acontecimentos que surgem em nossa vida com aparência de injustiça, nada mais são do que resgate de equívocos do passado. Que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, nós vivemos em estados evolutivos diferentes uns dos outros. Por isso mesmo, o céu e o inferno não são lugares circunscritos, mas cada um carrega o céu ou o inferno que criou para si mesmo. Mas, inferno mesmo é a consciência, o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento termina com a necessária e justa reparação. E o céu existe sim, por felicidade suprema, no espírito daquele que conseguiu vencer a si mesmo, que deixou um rastro de luz por onde passou, plantando alegria nos corações alheios. Mas a época em que Jesus veio aqui para a Terra, os conceitos de justiça, de céu e de inferno eram bem diferentes. E para nós termos uma ideia de como funcionava o pensamento naquela época, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e recordar que quando Jesus chegou a Galileia para a apresentação do novo modelo divino, ele encontrou muita controvérsia, muita contradição, parecia que tudo estava mergulhado no caos, parecia que tudo era confusão. Na Grécia, as artes haviam chegado ao seu ponto de culminância, e a capital grega havia se transformado num ponto de referência da intelectualidade humana. Em Roma, as bibliotecas circulavam por toda parte, divulgando a política, a ciência, a religião e a filosofia. Além disso, o Império Romano havia atingido uma organização social e política jamais vista na história da humanidade. Mas todo esse poder era mais material e intelectual do que moral, porque a instrução prosperava em todos os lugares, mas a educação deixava muito a desejar. A mulher, aviltada em quase todas as regiões, ela recebia um tratamento inferior à condição de qualquer ser humano.
e poderia ser apedrejada em caso de adultério, com o consentimento e aprovação da justiça romana. O cativeiro era consagrado por lei. Ninguém se ficava constrangido ou se importava em fazer de qualquer um dos semelhantes, tornar qualquer um dos seus semelhantes em escravo. E o senhor dos escravos, ele tinha o direito de determinar a cegueira desse seu escravo para que ele não fugisse. Qualquer tirano se achava também no direito de deixar qualquer dos seus governados em estado de extrema penúria, sem que fosse incomodado por ninguém. Cada um exercia a sua justiça, que funcionava como um instrumento disfarçado de força, de poder e de imposição. Não se diferenciava justiça de vingança. E aquele que era o mais forte exercia a sua justiça conforme o seu entendimento e os seus interesses. É nesse contexto que Jesus chega para iniciar a sua pregação, que, como diz Kardec, para a divulgação da parte mais importante do seu evangelho, a pedra angular da sua doutrina, que é a apresentação do verdadeiro Deus, cuja imagem estava bastante distorcida e equivocada. Então ele mostra que não é mais aquele Deus terrível, vingativo de Moisés, mas um Deus soberanamente justo e bom, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Ele mostra que não é mais aquele Deus que quer ser temido, mas um Deus que quer ser amado. Naquele episódio que lhe é apresentada a mulher flagrada em adultério, os doutores da lei, encarregados da execução da lei mosaica em Israel, perguntam a Jesus: Moisés determina apedrejá-la, e vós o que dizeis? Jesus então pronuncia aquela célebre frase que mudaria o conceito de justiça humana para sempre: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Logo depois desse episódio, João perguntou a Jesus por que ele não havia condenado a mulher. E Jesus lhe respondeu com outra pergunta: que razões tinha ele para aquela condenação? Ele desconhecia o motivo pelo qual ela havia se prostituído. Talvez pela dureza das vicissitudes que ela havia passado. Talvez pelas intensas necessidades e tentações que a fizeram sucumbir. Portanto, não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais naquela consciência desorientada. Jesus então se coloca com todos os seus exemplos, como um modelo para a humanidade. Ele desiste, renuncia à função de julgar, mas dá preferência para a função de educar, encontrando sempre uma desculpa, um atenuante para a falta cometida. Nunca houve na história da humanidade quem lutou com tanta convicção contra o mal como Jesus. E também nunca ninguém amou tanto os maus quanto ele. E naquele episódio de testemunho extremo, quando ele é preso, Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado que dava ordem de prisão a Jesus. E sem esboçar o menor gesto de violência, ele apenas diz: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, deixando para sempre imortalizada a lei de causa e efeito. Existem muitas pessoas que, quando passam por situações aflitivas,
por grandes sofrimentos, acham que Deus está sendo injusto. Não entendem como funciona a justiça celeste. No entanto, se nós começarmos a refletir nos mecanismos dessa justiça, dessa lei que Jesus ensinou, de causa e efeito, ou ação e reação, nós vamos entender um pouco mais a perfeição dessa justiça. Porque a base de toda a justiça com que Deus governa o universo está contida na frase de Jesus: a cada um segundo suas obras. Mas quando nós falamos de lei de causa e efeito, nós sempre pensamos no lado negativo. Nós não temos que identificar a lei de justiça com lei de punição. A lei de Deus é de justiça, significando que não há privilegiados, porque Deus não distribui dons. A uns daria o dom da música, a outros da literatura, a outros da pintura e a outros nada. Nossa razão diz que não é assim que funciona. Os gênios da pintura, da música, da literatura, não conseguiram esses dons de Deus gratuitamente, mas estudaram, trabalharam, exercitaram durante muitas existências. E afinal, esse dom, esse patrimônio, passou a pertencer ao espírito deles, inalienável. Assim também, como alguém que tem a virtude da paciência, a virtude da bondade, não recebeu essa virtude como uma doação divina, mas é uma aquisição de centenas de existências através do estudo, da humildade, da disciplina, exercitando incansavelmente e aproveitando todas as oportunidades que foram oferecidas. Como diz Emmanuel, é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. E como não existe um instrumento melhor para se cumprir a justiça divina do que a reencarnação, nós trazemos todas as possibilidades de acertar, mas trazemos também as nossas fraquezas e os nossos débitos de ontem, onde nós sentimos na pele os prejuízos que nós causamos aos outros. Mas tendo a oportunidade de reparar esses prejuízos ou esse mal tantas vezes quantas forem necessárias, e ninguém jamais conseguiu escapar à lei do mérito. A justiça humana, apesar de respeitável, ela julga os fatos mais superficialmente, o que não acontece o mesmo com a justiça divina, que observa todas as ocorrências de uma falta, desde os menores impulsos que deram origem àquela falta. Num exemplo bem simples, para que a gente possa entender, vamos supor que aconteceu uma falta e o que deflagrou aquela falta, vamos dizer assim, o estopim que causou aquela falta foi um olhar, apenas um olhar que uma pessoa deu para outra. A justiça humana não vai levar em conta esse olhar, mesmo porque a justiça humana precisa de provas concretas. Ela não pode constar nos autos do processo aquele olhar. Então a justiça humana não viu aquele olhar, não percebeu, mas a justiça divina sim. A justiça divina viu, percebeu, sabe o significado daquele olhar e sabe todas as consequências que resultaram daquele olhar. Entretanto, a justiça divina sempre se manifesta ao lado da sua misericórdia. E muitas vezes nós observamos as doenças, as enfermidades abraçando vidas, sem percebermos que são os excessos
os abusos e a intemperança do passado que estão sendo cobrados pela justiça divina. Mas ao lado dessas doenças, nós encontramos médicos, enfermeiros, atendentes, medicando, curando, tratando, minimizando dores. Além deles, cientistas se debruçam sobre tubos de ensaio, sobre microscópios, com o objetivo de alcançarem, criarem novas fórmulas, novos medicamentos para atenuar as dores alheias. Todos esses são intérpretes e instrumentos da misericórdia divina. Nós encontramos também, muitas vezes, quem se serviu de um corpo perfeito para praticar o mal, retornar em um outro momento, em uma nova existência, carregando determinada deficiência. E como Jesus ensinou, se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e lança-o fora, as deficiências e as mutilações do hoje retratam exatamente os desvios e os desacertos do ontem. Por isso, sendo justiça e também misericórdia, Deus permite que almas devedoras renasçam junto a corações amorosos que as aceitam e as ajudam em sua trajetória de resgates e dores. Por isso é muito comum nós encontrarmos mães carregando filhos que não andam, sem reclamarem, sem lamentarem o esforço que estão realizando. Mães que convivem com filhos de ouvidos surdos, de lábios mudos, mas que lhes falam, sem necessidade de palavras, a acústica da alma, dizendo-lhes do seu amor. Mães que recebem filhos deficientes de toda ordem, e a eles se dedicam com devoção, como heroínas anônimas, com desprendimento e com abnegação. E não é só isso. No passado, nós acreditávamos que a bolsa farta, a riqueza, fosse nos dar o título de privilegiados. E com esse merecimento imaginário, nós tiramos a alegria de muitos dos nossos semelhantes. Entretanto, a justiça divina nos envia de volta ao globo terrestre em situação de penúria, de necessitados de tudo, para experimentarmos os prejuízos que nós causamos aos outros. Nós acreditávamos que as nossas vítimas do passado fossem se distanciar de nós para sempre depois da morte. No entanto, nós os encontramos novamente no lar, com nomes familiares, e nos cobram muitas vezes, com juros e correção monetária, as dívidas do passado. Mas a misericórdia divina permite o esquecimento de um e de outro, para que a conciliação se concretize. A justiça sempre alcança o devedor em qualquer parte, mas a misericórdia estende ombros amigos para chorar, braços fortes para amparar, vozes doces e consoladoras para renovar o ânimo. Todo o mal que nós espalharmos voltará para nós. Toda dor que nós plantarmos terá de ser colhida. E se a justiça estabelece o ressarcimento à lei, a misericórdia estende oportunidades de reparação. E depois de todo o aprendizado, ainda é preciso retomar o campo de ação, renascer, ressarcir, progredir e aprimorar, quitando débito a débito cada uma das nossas faltas, das nossas ações. Então, quando a espiritualidade percebe que nós já compreendemos tudo isso, que nós começamos uma trajetória de aperfeiçoamento, de autoaperfeiçoamento, através do estudo, através da prática da caridade,
ela nos concede uma moratória, nos concede um tempo, esperando que as nossas ações no bem possam anular, ou pelo menos minimizar, o mal que foi feito lá atrás. E é exatamente isso o que o Chico quis dizer com aquela famosa frase: toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas e nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. A verdade é que sem esse dispositivo da misericórdia, sem que nós pudéssemos atenuar as nossas provas pela prática do bem, a nossa situação, nós estaríamos numa situação bastante difícil. Porque se nós puxarmos a ficha espiritual de cada um de nós, nos últimos séculos, nós ficaríamos espantados de ver quantos débitos nós temos ainda para resgatar. E se nós não tivéssemos esse dispositivo da misericórdia, nós ficaríamos milhares de existências só por conta das nossas dívidas, só pagando contas. É o que Emmanuel explica no livro Justiça Divina. Ele diz que a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos, ou seja, a lei é aplicada com todo o seu rigor, sem atenuantes, apenas para os corações refratários ao bem. Por isso, toda vez que nós passarmos por uma expiação, por um sofrimento muito grande, lembrando-nos dessa frase, perguntemos a nós mesmos que parte do nosso coração endureceu. O que a dor e o sofrimento está querendo mostrar ou está querendo mudar em nós. Porque de todo sofrimento nós podemos tirar uma lição. Se nós seguirmos todos os ensinamentos de Jesus, passo a passo, os mecanismos da misericórdia nos darão oportunidade de trabalho para que nós possamos reverter essa nossa situação de devedores da lei. É como aquele caso citado por Humberto de Campos, do cidadão que veio aqui para a Terra para resgatar uma dívida, e nesse resgate ele teria que perder um braço, mas pelo seu trabalho, o trabalho intenso no bem, ele perdeu apenas um dedo. Porque o Criador não quer que nós percamos braços, mãos, audição ou visão. Ele quer que nós nos afastemos do mal, que não sintamos mais prazer em praticar o mal, e que o nosso coração fique feliz em praticar o bem. Mas infelizmente, o nosso sentimento ainda está petrificado em muitas áreas. Por exemplo, existem pessoas que são de uma bondade invejável, visitam creches, orfanatos, ajudam famílias carentes, mas dentro de casa são verdadeiros tiranos, impacientes, intoleráveis. Outros, ao contrário, são bastante amorosos dentro de casa, mas no trabalho se portam como carrascos para os seus funcionários. É possível que cada um de nós tenha um coração misto de paciência e de intransigência, de bondade e de intolerância. É como se tivéssemos um coração com petrificações localizadas, e nós temos que estar atentos, porque essas petrificações podem durar séculos. Humberto de Campos conta que um dia Simão Pedro estava sentado às margens do Tiberíades e começou a chorar. De repente, ele viu que o mestre vinha caminhando pela areia e sentou-se ao lado de Pedro
e perguntou por que ele estava triste. Pedro disse que estava cansado. Ele estava sendo acusado de ladrão, de receber os medicamentos, os agasalhos, todas aquelas provisões para os necessitados e utilizar em benefício próprio. E Jesus disse a Pedro: aquele que te acusa vai viver. Também tem os meus parentes, Senhor, disse Pedro, que me ofendem, que me agridem. E Jesus dizia a cada queixa de Pedro, ele rebatia e consolava, dizendo: fulano vai viver, Beltrano vai viver. E a verdade é que todos nós vamos viver. Todos nós vamos viver para resgatar cada uma das nossas ações, cada uma das nossas faltas. E aqueles que estão praticando o mal hoje, vão viver para resgatar, passar por situações aflitivas e dolorosas, não porque o Criador pune, mas como aprendizado. Jesus nos aconselhava, dizendo que quando alguém nos obrigasse a caminhar 1 milha, que nós caminhássemos 2. Às vezes, pode ser que muitos de nós estejamos caminhando ao lado de alguém, contando os dias para terminar essa milha. Mas Jesus pede que caminhemos 1 a mais. Certa vez Simão Pedro disse que é na 2ª milha que o nosso inimigo tem a chance de nos conhecer. E foi o que aconteceu com Rúben, um garoto judeu que vivia na Palestina, na mesma época em que Jesus andava por aqueles lados, pregando, ensinando e ajudando a todos que o buscavam. Naquele tempo também, era tradição, lá em Roma, que todo cidadão que se deparasse com um soldado carregando seus pertences, que era obrigação ajudar aquele soldado a carregar a sua bagagem. Então, o garoto estava um determinado dia, sentado à beira de uma estrada, distraído, olhando o movimento das pessoas passarem pela estrada, e não percebeu a aproximação de um soldado carregando uma grande sacola nas costas. O soldado chegou perto do Rúben, deixou a sacola cair no chão e ordenou que ele carregasse a sacola para ele. E ele conhecia aquela tradição e sabia que ele podia ser punido se ele não obedecesse. Ele não viu outra saída a não ser obedecer. Então, contrariado, muito contrariado, ele pegou aquela sacola e enquanto ele ia arrastando a sacola atrás do soldado, ele ia pensando: eu vou carregar 1 milha só, não vou dar nenhum passo a mais. É o que diz a lei, é 1 milha só, não vou carregar não vou andar mais nenhum passo além do que 1 milha. De repente, a palavra milha pareceu-lhe familiar. E ele lembrou que alguns dias atrás, ele estava com alguns amigos, ouvindo umas lições ensinadas por um tal de Rabi da Galileia. E esse Rabi dizia exatamente isso, que quando alguém nos obrigasse a caminhar 1 milha, que nós caminhássemos 2. E disse mais aquele Rabi. Ele dizia que era para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Sem saber exatamente se era isso mesmo que aquele Rabi queria dizer, o garoto decidiu agir daquela forma, só para ver o que acontecia. Então chegou num determinado ponto da estrada, o soldado parou e disse para o menino que ele estava dispensado da sua obrigação, ele já havia caminhado 1 milha. O garoto disse que não estava cansado e que ia caminhar mais um pouco. O soldado se assustou
virou para trás com surpresa, porque isso não era comum. E pela primeira vez, Rubem viu o seu rosto, que apesar de muito jovem, parecia bastante cansado. E ele começou a entabular conversa com o soldado e soube que ele estava indo para Roma. E como faltava ainda muito tempo, ele disse que levaria a sacola dele por mais 1 milha. E ele gostou tanto da companhia e das histórias do rapaz, que caminhou mais 3 milhas com ele. Terminado esse período, ele disse para o soldado que ele iria voltar. Nesse trecho, eles se despediram como amigos. E o soldado disse para ele, para o menino, que ele jamais ia esquecer a lição que um garoto tinha ensinado para um combatente. E enquanto fazia o caminho de volta, Rubem ia pensando nas palavras daquele rabi, constatando por ele mesmo as verdades que ele havia dito. Isso também pode acontecer conosco. Se nós seguirmos cada uma das determinações que Jesus nos deixou, nós podemos verificar por nós mesmos as verdades que ele pregou e termos a chance de transformar nossas antigas tendências, nossas antigas atitudes em ações iluminadas, com exemplos vivos de dedicação e renovação interior. Mas como diz Haroldo Dutra, a verdade é que nós temos um velho hábito de tirar fotografia dos outros e ficar com aquela foto para sempre. Nós encontramos uma pessoa hoje e essa pessoa tem alguma atitude que nós desaprovamos ou essa pessoa nos faz sofrer. Aí nós tiramos uma fotografia dela. Passam-se muitos e muitos anos e nós continuamos com aquela foto guardada na nossa mente, achando que a pessoa continua a ser aquela mesma da fotografia. E se essa pessoa estiver conosco, do nosso lado, ao invés de olhar para ela, nós ficamos olhando para aquela imagem de tempos atrás. Esse é o problema do ódio, do ressentimento, que não consegue enxergar mudanças, que não atualiza a foto. Apenas fica lembrando aquelas imagens retratadas no passado. Para termos uma ideia, até hoje nós falamos de Judas, o discípulo que traiu Jesus, e malhamos esse Judas todo sábado de aleluia. Nós não perdoamos, não esquecemos, como se fosse uma ofensa muito grave e pessoal. E se acaso nós encontrássemos pessoalmente com ele, é bem capaz que nós agíssemos com agressividade. Citando Humberto de Campos mais uma vez, ele conta que segundos antes de expirar na cruz, Jesus deixou uma última lição. Já prevendo a libertação do corpo, eis que um caminho luminoso se abre no céu e uma legião de anjos invade e envolve a cruz. Espíritos luminosos, anjos ligados à música, entoando canções de melodia divina para aquele momento de libertação de Jesus, anjos acariciando o rosto de Jesus, anjos ligados à justiça, anotando os nomes de todos os envolvidos naquele episódio para posterior acerto de contas. De repente, um anjo solitário surge naquele caminho luminoso, se aproxima de Jesus e coloca a cabeça no seu ombro. E ele percebe que Jesus, já quase sem forças para falar, tenta pronunciar algumas palavras. Então ele se aproxima ainda mais de Jesus, e assim que ele balbucia algumas palavras no ouvido do anjo, esse anjo sai.
era o anjo da caridade. E Jesus pedia para ele socorrer Judas, que acabara de se suicidar. Sejamos gratos a Deus por toda a bondade com que Ele nos envolve, muitas vezes sem merecermos. Nós temos muita ajuda, somos rodeados de auxílio o tempo todo, nos dando oportunidades e mais oportunidades para nós quitarmos as nossas dívidas, para termos uma vida melhor. Nós temos, por exemplo, cada vez que nós deixamos o corpo e voltamos para o plano espiritual, nós encontramos aquelas pessoas, aqueles que nos precederam nessa grande viagem, fazendo muita festa, nos recebendo com alegria, sem cobrar, sem fazer nenhuma cobrança. E nós, quanto mais festa eles nos fazem, nós ficamos com o remorso, matutando aquele remorso na nossa mente, o remorso dos erros cometidos, a angústia do tempo perdido, do tempo desperdiçado, todo aquele patrimônio que nós recebemos e não aproveitamos, desprezamos aqueles compromissos que nós assumimos, nós negligenciamos, e ninguém faz nenhuma cobrança a nós. E porque a lei nos inspira respeito à justiça, nós reconhecemos os nossos erros e achamos que nós precisamos de correção, de reparação. Então nós pedimos a Deus, nós rogamos que nos envie de volta para o campo de trabalho, para podermos retomar aquelas tarefas que nós deixamos inacabada, aquelas afeições que nós traímos, aqueles compromissos que nós assumimos e não cumprimos. E muitas vezes nós chegamos de volta aqui no campo de trabalho, aqui na terra, de olhos apagados, débeis no raciocínio, impossibilitados de locomoção, mas dando graças a Deus pela oportunidade de recomeçar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esses foram os ensinamentos que os nossos amigos espirituais nos mandam sempre através dos livros em que nós pesquisamos, nós estudamos e trazemos para que todos nós possamos estar alertas nessa valiosa oportunidade que nós recebemos dessa encarnação. Que Deus ilumine a todos, muita paz e muita luz. Muito obrigada.